Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Vamos falar neste sábado à noite, dia 4 de junho, logo após a última partida Tombense 2 e Ituano 1 da 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Gente, o Cruzeiro vai disparando, jogando bola e disparando. Líder isolado com 25 pontos, 6 à frente do Bahia, que agora é o novo vice-líder, mas não se atente aos 6 à frente ao segundo colocado. Na verdade, ele está 11 pontos à frente do Grêmio, o quinto colocado. 11 pontos, quase 4 rodadas. Ah, mas estamos só na 10ª rodada, são 38. Não importa. Você vai acumulando gordura, ou seja, não que nenhum torcedor do Cruzeiro queira que o Cruzeiro perca, óbvio, mas nos tropeços que acontecem ao longo de uma competição com 38 rodadas, o Cruzeiro vai abrindo, vai jogando bola e vai vencendo, hein? São 8 vitórias seguidas. O Bahia é o novo vice-líder, Sport terceiro, Vasco quarto. Esses três times estão formando o G4 com algumas mudanças, com exceção do Cruzeiro líder, mas estão também ali nas 4 posições que garantem o acesso. Na zona do rebaixamento, o Náutico e o Tombense, que venceram na rodada, saíram da zona do rebaixamento. E olha, Ponte Preta e Criciúma entraram. Mas claro, vou falar de todos os jogos, mas antes de mais nada vou convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho, hein? Para cada novo vídeo você ser avisado, Seleção Brasileira, Série A, Série B, Série C, Série D, enfim. E principalmente dê sua opinião, dê sua sugestão, faça aquela troca de ideias que a gente bate muito papo ali no Twitter do Luiz Ademar JR, certo? Bom, claro, se a gente vai falar da 10ª rodada, apesar da 10ª rodada ter começado lá na quarta-feira, eu quero começar falando do Cruzeiro. E merece, né? Na rodada passada, vocês lembram, o Cruzeiro ganhou de 1 a 0 do Criciúma fora de casa, e eu falei que foi nos últimos minutos, o jogo foi ruim, mas assim, o Cruzeiro persistiu, insistiu e acabou sendo premiado com gol já no finalzinho do jogo. Contra o Operário, lá em Ponta Grossa, o Cruzeiro venceu por 2 a 1, mas o placar não reflete o que foi o jogo. O Cruzeiro merecia até mais, fez uma partida consistente, brilhante, competente. O goleiro do Operário é o Vanderlei, vocês lembram? O Vanderlei teve uma passagem muito boa pelo Curitiba, no Santos chegou aí a seleção brasileira, tá lá no Operário de Ponta Grossa, que tem um time experiente, é comandado pelo Claudinei Oliveira, que subiu o ano passado com o Avaí para a primeira divisão, então também é um treinador competente, e o Cruzeiro foi assim, para mim, seguro, muito bom. No primeiro tempo, legal que o Operário o jogo começou em cima, numa cobrança de falta, até o Paulo Sérgio acertou a trave. Depois, o Cruzeiro aos pouquinhos foi se acertando. Gente, o que jogou de bola o tal do Jajá. Jajá o ano passado já tinha brilhado no CRB. Cruzeiro, de maneira inteligente, pegou alguns bons jogadores da Série B do ano passado e olha, fez um bom time. Pode não ser aquela coisa brilhante e tal, mas você sabe que honra a camisa, joga pra frente. O Pesolano é um cara muito bom, é um cara competente, não é à toa que o Cruzeiro chegou à 8ª vitória, mas enfim, o Cruzeiro, depois de uma linda jogada do Jajá, isso no segundo tempo, tá, gente? Numa linda jogada do Jajá, que no primeiro tempo, no 1 contra 1, estava muito bem, ele vai para o drible, ele começou na esquerda e terminou o primeiro tempo 0 a 0 na direita, mas incomodando, fazendo o Vanderlei trabalhar. Aí veio o segundo tempo, aquele jogo que estava muito mais truncado no primeiro tempo, muita mais marcação, o Operário entendeu que tinha que segurar um pouco o Cruzeiro, veio o segundo tempo e aí o Cruzeiro já colocou tudo isso para fora quando ele faz 1 a 0 numa jogada muito bonita do Jajá, que ele tocou pro Léo Paz e ele deu um tapa na bola, fez 1 a 0. Isso foi aos 6 minutos do segundo tempo. Mas não deu nem tempo do Cruzeiro dar aquela respiradinha que acabou empatando com o Silvinho, o Operário. Uma jogada do Arnaldo pela direita, o Paulo Sérgio tocou na saída do goleiro. O Zé Ivaldo chegou a tirar a bola, mas aí o Silvinho veio, completou, fez 1 a 0. Cruzeiro não sentiu o gol, continuou em cima, continuou jogando bem, até que numa bola esticada para o Jajá, aí ele é terrível, né? Esticada foi lá, fez 2 a 1. O Operário, é claro, é um time bem treinado, competente, saiu.
O Cruzeiro inteligentemente tirou espaço, marcou bem e nos contra-ataques poderia até ter feito 3-1. Moral da história, vitória justa, competente, mais uma do Cruzeiro que dispara, hein? Líder com 25 pontos, 6 à frente do Bahia, o segundo colocado. 11, 25 a 14 do Grêmio e do Novo Horizontino. O Grêmio é o quinto pelos critérios, o Novo Horizontino é o sexto. Então 11 pontos à frente dos dois times fora da zona do rebaixamento. Tranquila a situação, hein? Tranquila, vai bem, obrigado. E o Operário, você vê que ele faz uma campanha boa, apesar da derrota, e que o Cruzeiro venceu um time bom. Ele mesmo com a derrota, ele é o sétimo colocado com 12 pontos. Tá ali, não tá correndo risco de rebaixamento, é nada. É um time bem treinadinho, com bons jogadores. Inclusive a vitória do Cruzeiro deixou uma saia justa. Numa substituição, Claudinei Oliveira tirou o Marcelo para colocar o Rafael Chorão. O Marcelo reclamou, chegou no banco reclamando. Pô, o treinador Claudinei Oliveira foi para cima deles. Quase que ele, se não tivesse ali aquela turma do deixa disso, saiu na porrada. O Cruzeiro venceu e deixou uma crise lá no Operário, hein? Veremos. Bom, vamos lá. Se o Cruzeiro é líder disparado, o novo vice-líder é o Bahia. O Bahia que venceu, ó. Criciúma fez 1-0 com o gol do Marquinhos Gabriel, a lei do ex, jogando em casa, em Salvador, lá o Bahia. Mas aí no segundo tempo, o Davó, com 2 gols de cabeça, virou o jogo. Virou o jogo, 2 gols de cabeça. Aliás, o Davó com esses 2 foi para 4 gols. Ele é um dos artilheiros do campeonato. Luciano Juba, que fez gol, vou falar para vocês. O Arthur Rezende, que fez gol do Vila também. O Luciano Juba é do Sport. O Paulo Sérgio, que não fez do Operário. E o Diego Souza tem 4 gols. O Davó chegou nesse grupo com 4 gols. Bahia foi a 19 pontos, enquanto o Criciúma caiu para a zona do rebaixamento. Com a derrota, ele é o 17º com 10 pontos. Perigoso. Quem passou o Vasco, que era o vice-líder na rodada passada, também foi o Sport. O Sport que ganhou da Ponte de virada. A Ponte também, assim como o Criciúma diante do Bahia, a Ponte fez 1-0 com o Luca cobrando pênalti. Mas aí o Luciano Juba, o quarto dele também, um dos artilheiros do campeonato, cobrando falta. E o Vânegas viraram o jogo. O Sport foi a 18, terceiro colocado, dentro do G4 aí, tá fazendo um belo trabalho o Sport nessa Série B. E o Vasco acabou caindo para a quarta posição. Ele era o vice-líder na rodada passada, caiu para a quarta posição. Por quê? Porque nessa rodada ele empatou com o Grêmio 0-0. Jogo ruim. Se eu tivesse que fazer análise do jogo para vocês, vocês iam chorar e eu também. Jogo muito ruim. 2 times gigantes, como o gigante é o Cruzeiro, mas que futebolzinho horroroso. 0-0, premiou os dois, porque eles mereciam -1 a -1. Vasco tá dentro do G4, tá tranquilo, a torcida nem reclamou tanto. E o Grêmio, sim, o Roger tá lá, hein? Pressionado, porque o Grêmio não consegue chegar no G4. Não consegue. O quinto colocado com 14 pontos, 4 atrás do Vasco, ou seja, mais de uma rodada para tentar entrar. O certo é que na próxima rodada, que já começa segunda-feira agora, ninguém sai do G4. Pode mudar, que nem o Vasco era o vice-líder e agora é o Bahia, pode mudar de posição ali, menos o Cruzeiro. O Cruzeiro não perde a liderança, certeza, e os 3 ali não perdem o G4. Bahia, Sport e Vasco continuarão no G4. Bom, o Novo Horizontino desperdiçou a chance de colar ali no G4 ao empatar em casa com o Sampaio 0-0. O jogo foi hoje, jogo ruim também. O Novo Horizontino teve algumas oportunidades, mas enfim. O Novo Horizontino está bem colocado. É o 6º colocado com os mesmos 14 do Grêmio, 4 atrás do Vasco. Está bem colocado. Para quem veio da Série C o ano passado, maravilha. O Sampaio também é o 8º com 12 pontos. Então, estão tranquilos, nem ficam pensando tanto em zona de rebaixamento, em que pese está muito próximo ali, né? Aí a gente tem o Náutico, que saiu lá da 17ª colocação e agora é o 9º colocado com 12 pontos também. O Náutico venceu o Brusque lá em Brusque, em Santa Catarina, por 2-1. E de virada também, Diego Jardel cobrando o pênalti fez o do Brusque, o Wallace Reis contra, depois o Jean Carlos viraram o placar. O Náutico saiu do sufoco, 12 pontos. O Náutico que essa semana contratou o lateral esquerdo João Lucas, experiente, e o Giovani, aquele cara que começou no Santos, teve passagens por vários clubes pela China, enfim, está reforçando o elenco, saiu e jogou o Brusque numa situação delicada, hein? O Brusque é o 15º com 10, tá ali com os mesmos 10 do Criciúma, que entrou na zona de rebaixamento. A briga do Brusque é lá embaixo. Quem saiu assim como o Náutico foi o Tombense.
também de virada, aliás, essa rodada foi de viradas, hein? O Ituano fez 1 a 0 com o gol do Gerson Magrão, mas lá em Tombos, o Everton Galdino e o Ciel, o veterano Ciel, fizeram 2 a 1. O Tombense deixou a 19ª colocação, subiu para a 10ª colocação. Ou seja, o Náutico subiu 8 posições, o Tombense 7. Você vê como estão muito próximos as zonas de rebaixamento do meio da tabela. Então saiu e empurrou a Ponte. A Ponte com aquela derrota para o Sport, agora é a 19ª colocada, penúltima colocada. Então, brilhante também. O CSA, que andou lá na zona do rebaixamento, está com 12 pontos, porque empatou o clássico com o CRB. O clássico também, clássico feio, 0 a 0 também feio, tal. Dois times de tradição, né? Dois times rivais, disputam todo momento ali os títulos alagoanos, mas na verdade o CSA com 12 pontos, 11ª colocação, e o CRB com 11 pontos, um atrás, 13ª colocação. Estão começando a ficar no meio da tabela, sair do sufoco da zona do rebaixamento, os dois que ficaram muito tempo lá na zona do rebaixamento. Nesta rodada nós não tivemos um jogo, era Chapecoense e Londrina. O Londrina tentou chegar em Chapecó, neblina, muita chuva no sul do país e tal, não conseguiu, e aí como a rodada já começa na segunda e tal, a CBF resolveu adiar esse jogo, ainda não tem data. Quando tiver eu passo para vocês, mas então o jogo Chapecoense e Londrina foi adiado. Então o Londrina continua na 12ª colocação com 11 pontos, se vencer o jogo vai a 14, cola ali no G4, e a Chape, que tem 11, se vencer vai a 14 também daquela colada. Então esses dois ficaram com um jogo a menos, esta é a situação. Falei para vocês do Ituano, que perdeu do Tombense, agora é 16º colocado, uma à frente da zona do rebaixamento. Tem os mesmos 10 do Criciúma, nos critérios ele está fora, né? E vou encerrar para vocês falando do Guarani. O Guarani empatou com o Vila, o duelo dos desesperados, o Lucão do Grey Breaks marcou para o Guarani, e o Arthur Rezende, que foi a 4 gols de pênalti, marcou para o Vila. Moral da história, os dois continuam na zona do rebaixamento. O Ituano o Guarani é o lanterna com 9, os mesmos 9 da Rimal Ponte. Futebol de Campinas está horroroso, hein? E o Vila com 10 é o 18º colocado. Situação complicada do Vila também, hein? Olha, gente, muito complicada. Deixa eu passar para vocês rapidinho, antes de encerrar, a próxima rodada, que já começa segunda-feira. Segunda-feira agora, dia 6/6. Então essa rodada nós vamos já, durante a semana, encerrar a 11ª rodada. Na segunda-feira, 20 horas, Guarani e Operário. Guarani no sufoco, com o Operário no meio da tabela. Terça-feira, jogo único, Vila Nova no sufoco, com o Brusque no sufoco. Se o Brusque não perder, ele continua fora da zona do rebaixamento. Se o Vila perder, ele está na zona do rebaixamento, né? Para vencer, ele sai. O Brusque, se perder, pode entrar. Então, na terça-feira, 19 horas. Terça-feira também tem Náutico e Vasco. O Náutico reagindo e o Vasco dentro do G4. Mesmo perdendo, não sai. Lembra que eu falei. Na própria terça-feira, temos Londrina e Tombense. Dois times que estão ali do meio para baixo da tabela. Tem que tomar cuidado. Na terça-feira ainda temos Ituano, 20 e 30. Ituano e Ponte. O Ituano próximo da zona do rebaixamento e a Ponte na zona do rebaixamento. Duelo do sufoco. E aí temos também na terça-feira, às 20 e 30, Criciúma e Sampaio. Criciúma na zona do rebaixamento, Sampaio ali no meio da tabela. 21 e 30 de terça-feira, Grêmio e Novo Horizontino. Os dois, quinto e sexto colocado, com 14 pontos empatados. Quem vencer vai ficar próximo, mas fora ainda da zona do rebaixamento. Aí na quarta-feira vem o líder, sossegado, não está nem aí o que aconteceu com a rodada, porque o líder vai jogar quinta-feira na liderança, vai jogar com o Cruzeiro joga com o CRB no Mineirão. Duvido que não vai estar lotado. A torcida do Cruzeiro vai lá para empurrar, é óbvio. E aí o Bahia, o novo vice-líder, joga também na quarta-feira. O Cruzeiro joga às 19 horas no Mineirão. O Bahia joga às 21 e 30 no duelo nordestino com o Sport, Bahia Sport. E claro, quinta-feira eu venho com todas as novidades da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. É isso aí, forte abraço a todos. Até a próxima!